Boa tarde, amigos da Rede Amigo Espírita, TV FEB e Rádio Fraternidade. Olha o costume que faz com a gente agora, a TV FEB, TVC, né? Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Ponto a Ponto. Hoje nosso entrevistado, que vocês já conhecem, já esteve aqui anteriormente conosco, Otávio Caumo, né? E a gente vai falar sobre essa vida que continua, né, Otávio? Então, convidem todos os amigos, parentes, chama todo mundo para ouvir, para entender mais. Principalmente que hoje é o feriado oficial de finados, né? Onde todas essas dúvidas afloram, vêm à tona. O que acontece, né? Será que com a morte tudo acaba? Então a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então convido a todos a participar aqui conosco e interagir pelo chat da Rede Amigo Espírita, né? E caso algum de vocês não possam parar na frente do computador, a gente tem agora a ferramenta que a Rede Amigo Espírita disponibilizou, que a gente pode assistir via celular. Então, vai com o celular na mão, conectado e assistindo. Agora não tem mais desculpa de perder o programa. Otávio, muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Prazer enorme lhe receber, né? E a primeira pergunta que eu lhe faço é: o que acontece ao espírito após o desencarne? Inicialmente, boa tarde, é um prazer voltar aqui, que Jesus abençoe os nossos bons propósitos de querer nos ilustrar mais a respeito dos mistérios da vida, né? Porque nós sabemos que a morte é o grande vilão, é a grande temida por todos nós, né? Inclusive por nós, os espíritas, né? Então, é uma oportunidade de nós conversarmos a respeito disso. Eu agradeço a oportunidade, a renovação de oportunidade que me dão de voltar ao programa. Toda vez que se faz uma pergunta espírita, a primeira resposta é: depende. Não há uma regra, nunca há uma regra. Se nós não temos duas pessoas com impressões digitais iguais, imagine duas almas iguais, né? Então, depende. O que acontece com o espírito depois que ele morre? Ele vai para a espiritualidade. Ele vai para onde? Perguntaram a Raul Teixeira: para onde vai o espírito quando morre? Ele falou: para lugar nenhum. Você acha que precisa levar para algum lugar e depois trazer de volta? Não, ele fica aqui mesmo, numa outra dimensão. Então, o que acontece? Para onde vai o espírito depois que morre? Em que condições, em que situação ele fica? Tudo vai depender da vida material que ele levou. Porque nós preparamos agora o nosso futuro espiritual. Os espíritos nos explicam que a virtude mais importante a ser cultivada é o desprendimento dos bens que nos atrelam ao mundo. Dos bens materiais, incluindo sentimentos, além de posses, de bens, mas também de sentimentos. Então, quando nós, não por saber simplesmente, mas conseguimos já vivenciar esse desprendimento, o nosso ajustamento na espiritualidade é muito mais prático. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, mais ou menos ao meio-dia. À tarde, consta na Revista Espírita de abril, à tarde do mesmo dia, ele deu comunicação. Muito obrigado por vocês terem acolhido a minha esposa, consolado. Eu estava presente ao meu velório, assisti a tudo. Quero agradecer a Camille Flammarion pelo discurso inflamado que fez a meu respeito. Estou bem, fui bem recebido. E gostaria de dizer que, chegando aqui, constatei que é tudo exatamente do jeito que nós estudamos aí. Pode prosseguir nesse ritmo, que quando chegar aqui é assim. Então, para onde o espírito vai? Vai para o cartório assistir os herdeiros brigar pelos bens, vai brigar com o filho que não lavou o carro dele porque ele gostava que limpasse o carro todo dia, vai fazer as coisas que ainda o atrelam ao mundo. Se ele já conseguiu viver no mundo sem ser do mundo como os espíritos nos ensinam, ele vai chegar lá muito confortável, muito à vontade, compreendendo a sua nova vida, a sua nova dimensão e aguardando os acontecimentos, né? Maravilha. Eu espero que ninguém fique preocupado com o carro sujo, né? Outra pergunta que muito se faz a respeito disso é com relação ao tomar da consciência, né? Como você disse, claro que vai depender da forma, do entendimento e evolução de cada um, mas essa despertar da consciência, que alguns dizem, não, fica adormecido por algum tempo, outros não, né? Há um afloramento dessa consciência. Então,
essa consciência, tomando por base a sua primeira pergunta, depende, né? Sua primeira resposta, depende. Mas como é se recobrar essa consciência, né? Assumir essa consciência da morte agora de espírito num plano espiritual? Ela é mais lenta ou mais rápida. E não está se falando aqui de espírita ou não espírita, porque isso independe da religião. A religião são simples rótulos onde cada um vai porque se ajusta melhor ali. Mas o que vai determinar é como a pessoa viveu, até que ponto ela conseguiu se desprender deste mundo para chegar lá bem à vontade, ou seja, com Kardec quase que imediatamente recobrar essa consciência, ou então aquele que era muito apegado à vida, ele vai ter mais dificuldade para chegar lá e se adaptar ao plano espiritual. Então, na verdade, depende da vida que a criatura levou, da forma como ela se conduziu, né? Do que ela já deixou aqui, não levou para lá, porque se ela levou para lá, como dizia Jesus, onde puseres o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Não cultiveis tesouros na terra, que o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come, etc. O que é isso? Isso é exatamente usar os bens do mundo na necessidade correta que eles nos servem, e nós temos que dar valor ao mundo material. Nós somos seres encarnados que precisamos do mundo material, da alimentação, da roupa, dos bens. Nós temos que ter bens para promover o bem de outras pessoas. O empresário, com seus bens, ele promove emprego, ele promove... Então, o mundo material não é essa coisa secundária, desprezível, como nós imaginamos, que nós precisamos ser apenas espirituais. Não. O que nós precisamos aprender é administrar corretamente o mundo material, para na hora de nós nos libertarmos, nós possamos fazer isso com naturalidade. Saber que o que serviu, serviu, foi usado. Agora eu não preciso mais disso. Então eu tenho uma nova etapa a seguir. Então esse recobrar de consciência, para muitos é bem rápido, como foi para Kardec. Para outros é mais lento. E para outros é demorado. Outros vão para o umbral, para as trevas, imaginam que continuam vivos, imaginam que conversam com as pessoas e se aborrecem porque as pessoas não respondem, crente que as pessoas estão conversando com ele, que ele está ainda vivo, encarnado dentro das pessoas. Então é complicado. Por isso que o lugar de exercitar esse desprendimento é aqui e agora, né? Para que essa consciência seja recobrada na espiritualidade com mais rapidez, né? A gente precisa exercitar essa noção de temporalidade, né? E por mais que a gente viva cada vez mais, né, que possa envelhecer com mais qualidade e isso nos alongue a vida, mas isso tem um prazo terminal. Digamos, o infinito não é aqui, é lá. É o que nós já trazemos de lá e continuaremos, né? Por isso que muita gente diz assim, que bom, os homens estão vivendo mais, estão mais longevos. Eu digo, para quê? Né? Significa que tem que viver mais, tem que aprender mais. Para quê? Só viver? Não. Há pessoas que vivem pouco e adquirem uma bagagem muito grande naquela encarnação condensada, restrita que tem. E outros vivem muito tempo e continuam sem entender nada, né? Então não é viver muito ou viver pouco, é viver de acordo com a preparação necessária para ser um espírito em processo evolutivo. Valorizar essa encarnação, que é a única finalidade da reencarnação, é um autoaprimoramento. Nós estamos aqui para nos melhorar, não é para melhorar os outros. Quando nós compreendemos isso, nós vamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para ser cada vez melhor, né? É bom a gente também frisar que algumas pessoas não interpretam de forma errada que todos que morrem cedo porque já estavam mais evoluídos. Isso não é garantia, viu, minha gente? Não é garantia. A pode ser misericórdia. Justamente, a espiritualidade tem o planejamento e o controle da situação. Às vezes é melhor dizer, não, meu irmão, vamos finalizar por aqui antes que você se comprometa mais. Isso. Então, antes que a gente... Há muitos relatos nesse sentido, inclusive de companheiros espíritos que estavam indo até muito bem, criaram uma bagagem espiritual boa dentro da doutrina e desgarraram num determinado momento.
foram desligados por misericórdia dele, para que não se perdesse aquilo que ele já tinha construído. Né? Isso pode acontecer. Tem que ter a consciência que cada um vai ter seu momento, né? Dentro do planejamento que foi feito. Quando a gente hoje, principalmente de finados, quem já perdeu um ente querido, normalmente essa data você lembra do momento mais difícil, que é o momento do sepultamento, do velório, que é ali que você ainda está processando a emoção da saudade, da perda, da dor e todo o sofrimento que a morte traz. E aí a gente vê comumente algumas pessoas dizendo: eu quero morrer também para ficar com fulano, eu não quero mais viver longe. Não podia fazer isso comigo. Não podia fazer isso comigo. Aí a pergunta que eu trago é: será que porque a gente teve uma convivência familiar aqui na Terra, necessariamente ao desencarnar teremos no plano espiritual? Não, não necessariamente. Primeiro que muitas vezes esse choro e tudo é um problema de consciência. Se você tem certeza de que você não tem que se envergonhar de nada, que você foi respeitoso durante toda a sua convivência, você vai sentir aquela saudade, que é uma coisa natural, às vezes uma saudade triste, porque sabe que não vai ver mais, e nós ainda precisamos, como dizem os espíritos, dos sentidos materiais, precisamos pegar, abraçar, beijar, e aí não vamos poder mais, né? Então vamos ter a ideia de que não temos mais aquela criatura. Mas à medida que nós temos a consciência tranquila, nós não entramos nesse desespero. Eu digo muitas vezes que hoje, se você for ao cemitério, os túmulos estão todos enfeitados. E eu vejo que ali há muito marido levando um jarro, um buquê de flor para a esposa, que nunca deu uma flor a essa esposa quando encarnados, quando conviviam, no dia dos namorados, no dia do aniversário, chegava a esquecer o dia do aniversário muitas vezes, o dia do aniversário de casamento, né? Então são detalhes, são cortesias, são gestos de gentileza que nos dão uma consciência tranquila depois de que nós não temos que lamentar nada, não temos que arrepender de nada. E a boa compreensão do que é a encarnação na Terra vai nos ajudar a saber que nós estamos dando ao outro o direito da libertação. Né? Que mais que você... Com relação à família se reunir, se reencontrar no plano espiritual. Exatamente. Nós sabemos que a família, que muitas vezes nós vamos buscar no plano espiritual, já está vivendo ao nosso lado. Quantas vezes eu digo assim: será que quando eu morrer eu vou encontrar minha mãe? E, no entanto, a minha mãe é minha neta, é a filha do meu filho, eu já estou convivendo com ela. Porque quem é a família? A família é uma coleção de espíritos que conviveram conosco. Só de mãe eu devo ter tido umas 500. Não é? No mínimo, eu estou sendo generoso, porque o número de reencarnações é absurdamente grande para nós termos chegado até aqui com um pouquinho de entendimento. Então, as famílias vão se reunir na espiritualidade se elas foram formadas aqui na matéria, porque a família espiritual se forma aqui, os amigos, etc. E muitas vezes nem são parentes de afinidade. Às vezes é preciso que dois parentes exatamente afins se separem na espiritualidade para ajudar espíritos mais atrasados. Se os bons se reunirem sempre com os bons e os maus com os bons vão melhorar cada vez mais e os maus vão simplesmente piorando. Então, muitas vezes, por amor ao semelhante, alguém se separa e vai reencarnar para receber outros espíritos. E muitas vezes, o parente que nós queremos encontrar na espiritualidade não é nem o nosso parente na Terra, mas é o nosso companheiro de trabalho, é nosso empregado doméstico que zela pela educação do nosso filho. Então ele veio hoje num grau de relacionamento diferente, mas já foi um parente espiritual. Por isso, quando diz ama o próximo como a ti mesmo, muitas vezes nós ofendemos uma pessoa e estamos ofendendo um ente que já nos foi muito querido e nós não temos a mínima ideia que é ele mesmo que está ali na nossa frente. Né? Então, a reunião da família espiritual é circunstancial. Vai depender da preparação da família terrena. Né?
Então a gente ficar bem antenado, ligado para ver se a gente não está desdenhando um ente querido. Fique ligado. Muitas vezes a gente se questiona de que forma, né? O espírito desencarnou, o espírito está lá, e de que forma a gente que ficou aqui pode colaborar para que também porque não é só doloroso para quem fica, para quem vai também existe a separação, existe a saudade. E quando a consciência tem que despertar a consciência dos erros e das falhas, né? Que muitas vezes vem a culpa, né? Que pesa muito. Então, de que forma nós que aqui estamos, né? Uma certa distância, que é relativa essa distância, nós podemos ajudar. Bom, o Espiritismo nos ensina aquilo que Jesus disse claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vos fará livre. Então, quando nós conhecemos que a vida na Terra é uma efemeridade e que tem como finalidade a autorreforma, o progresso individual, quando nós consideramos que as famílias são circunstanciais, são próprias de mundo inferior, precisa hoje um homem e uma mulher para gerar um corpo para abrigar um novo espírito. Então, família encarnada, família material é provisória, é da Terra. Outros mundos já não serão assim. Então, quando nós sabemos que aquela pessoa que desencarnou, que morreu, ela se libertou, ela cumpriu o tempo dela, ela não foi um suicídio, ela não abreviou a vida, ela morreu naturalmente, cumpriu o tempo dela. Nós só temos que ficar contentes, e se ela fez alguma coisa que nos desagradou, que nós digamos a ela, mesmo mentalmente: eu te perdoo, foi um tempo de equívoco, um tempo que você não sabia. Se nós fomos o causador desse transtorno, dessa ofensa, que nós tenhamos a grandeza e a serenidade de dizer: olha, onde você quer que esteja, não deu tempo de te pedir desculpas enquanto nós estávamos juntos, mas eu lamento aquilo que aconteceu, foi próprio do momento em que eu também não entendia bem, estava em aprendizado e tal, eu não repetiria isso. Se perceber que a pessoa era uma pessoa boa aqui na Terra, tranquilize-se, porque ela está bem. Se percebeu que era uma pessoa que tinha muitas falhas, muitos defeitos, e que terá muita coisa a se corrigir na espiritualidade, enderece sempre a ela as suas orações, inclua sempre nas suas preces, né, para que se ajuste e tal. Não chore por ela, porque se ela estiver bem, se ela estiver acomodada na sua nova posição, ela vai ficar sofrendo por ver que você não entendeu nada. Você está chorando por uma coisa que não justifica. Então, nunca devemos ser desequilibrados diante desse acontecimento. Vamos orar, se pudermos orar, vamos desculpar, vamos fazer as coisas entendendo que ela está vivendo o seu momento espiritual. Como a morte não existe, ela está lá se preparando, que fatalmente daqui a pouco ela terá que nascer novamente. Se vai nascer no nosso meio ambiente, se vai nascer num lugar estranho, neste planeta ou no outro, aí a problemática é mais ampla, é o esquema de Deus que vai determinar, né? Agora, nunca revolta, nunca aquela, como costumam brincar, aquela viúva que segura o marido no pé da cama, né? Ele quer ir embora e ela não deixa. Ele não podia ter feito isso comigo. Como é que eu vou ficar agora? Ele não pergunta como é que ele estará agora. Como é que ele ficou agora? Não, eu me preocupo comigo, porque nós somos assim. O grande e terrível defeito que nós temos a combater em nós ainda, como maior, ainda é o egoísmo. Nós somos egoístas em tudo, né? Então, equilíbrio nessa hora e aproveitar o conhecimento que nós temos do Espiritismo, saber que a morte é um tempo provisório de afastamento e que depois a pessoa vai ter que renovar suas experiências. Como também vai chegar para nós um dia e vai acontecer tudo a mesma coisa, né? Nós temos agora a participação dos nossos amigos que estão conversando aí pelo chat, né? Vocês que estão aí conversando com o Carlos Henrique, pode continuar mandando os seus comentários e perguntas também, se tiver alguma dúvida, que a gente vai respondendo aqui à medida do possível. Então, a nossa amiga Vanessa Albuquerque diz o seguinte: como ele está dizendo, uma saudade triste
de que não vai poder mais abraçar. Sinto muito falta de não receber mais o abraço de minha tia. Realmente, né? Esse contato do abraço, né? Faz muita falta ainda. Tatiana Lourenço diz o seguinte: dia de finados para mim é como todo dia, porque todo dia eu já vibro a favor dos desencarnados. Creio que já está virando mais uma data comercial. A Patrícia Saramago diz o seguinte: acho que é um dia muito importante, um momento no qual vários espíritos se sentem felizes por serem lembrados e também por receberem bastante energia positiva. Já li também que muitos vão ao encontro de seus familiares no cemitério. Vou falar disso também. Interessante, né? É isso mesmo, porque principalmente vão ao encontro dos seus entes queridos no cemitério, porque esses entes queridos não se lembraram dele durante todo o ano, né? No corre-corre do dia a dia, nem se lembraram que tem alguém desencarnado. Aí naquele dia segue um ritual, como alguém disse aí que é comercial. O dia dos santos, dia de todos os santos e o dia dos mortos, duas coisas que não existem, nem santos nem mortos, né? Essas canonizações que nós vemos aí, tudo comercial, fabricada, para incentivar turismo na cidade. Uma tem um santo, aí o outro queria o santo dela para competir, etc. Né? Então, que é comercial, como todas as datas do mundo, dia das mães, até o dia da sogra, né? Então, veja se não é comercial. Até homenageiam a sogra, né? Então, só em nome do comércio mesmo. Então, o que foi dito aí, que na verdade tem que simplesmente vibrar pelos desencarnados, fazer suas orações, porque quando nós mandamos as orações para o baú do universo, os espíritos endereçam para onde precisa, né? Se tem gente no umbral sofrendo, manda as orações para ele. Aí o nosso amigo Diego Ari diz o seguinte: acho que é um dia muito importante, como o Natal, no sentido de que as pessoas mudam seus padrões de pensamento para vibrar em prol dos desencarnados, mesmo aqueles que são mais ligados à matéria. O dia de orar pelos encarnados é todos os dias, mas nesse dia as equipes dos espíritos superiores encontram mais oportunidades de ajudar. Essa comparação com o Natal é muito boa, porque na verdade no Natal os corações se amolecem um pouquinho e, independente dos presentes que nós damos para os nossos familiares, nós fazemos campanhas, nós compramos coisas, nós vemos o Dia das Crianças, né, lá no nosso centro mesmo, arrecadamos alguns brinquedos usados, novos, para levar para algumas comunidades carentes. Então é o dia que o coração amolece. Com o tempo essas datas vão se repetindo e nós vamos ser mais sensíveis por mais tempo do que nós somos. Mas é realmente uma observação interessante. É um chamamento. Só lembrando aqui que o nosso Diego Ari é Diego Aristófanes, que é a nossa amiga aqui da Federação Espírita, que por questão de estudos está morando fora do país, mas que sempre está nos prestigiando e a gente fica muito feliz com a sua participação aqui. Tá bom de voltar, que a gente já está com saudade, viu, Diego? E o nosso Carlos, que da área técnica, diz o seguinte: para mim é um dia de reunir com os amigos para ajudar o próximo nas campanhas pela imortalidade. Por isso, para mim, se torna um dia especial. Eu passei a manhã hoje trabalhando na campanha da imortalidade, fiz um tour pelos cemitérios da cidade, distribuindo essas mensagens, que esse ano a gente distribuiu a prece de Caritas, né? Que é uma prece que traz uma energia muito boa, muito consoladora, e a gente viu quantas pessoas ainda precisam, né? Vão aos túmulos, choram, umas sentam, ficam conversando, como se ali não tivesse a presença, né? Mas é a sua forma de homenagem. Leva sua flor, sua vela, que não vai iluminar, não vai fazer nada pelo espírito, mas é uma forma de externar o seu amor, né? Essas mensagens que você estava falando, Jânio, nós ainda não nos demos conta da importância dessas mensagens espíritas, não só dessas mensagens do Dia de Finados, etc., mas todas essas mensagens eu conheço bem, porque eu fui amigo do Miguel Pereira, que fundou com o senhor José Gonçalves Pereira, da Casa Transitória lá de São Paulo, o Grupo Espíritos Mensageiros, que é quem edita essas mensagens. São milhões, são 8, 9, 10 milhões de mensagens por ano, por mês, por ano, perdão.
E eu já cheguei com o Miguel à casa do Chico, porque quando saíam as mensagens, ele ia ao Uberaba, entregava 500 mil mensagens ao Chico e depois autorizava a distribuir. As mensagens seguem um critério. Uma mensagem é da codificação e 9 mensagens são de conduta moral, né? Assinado por espíritos, Meimei, Joana de Ângeles, Marco Príncipe, etc, etc. E essas mensagens já evitaram assassinatos, já evitaram crimes, já evitaram rompimento de casamentos, de relações, etc. Porque às vezes ela chega numa determinada hora muito importante. E eu lembro de uma senhora, aqui na Paraíba teve o Soares, lá de Santa Rita, que desencarnou. Quando ele não tinha mais mensagem, ele ia distribuir nos trens. Quando não tinha mais mensagem, ele colava numa página, xerocava por conta dele, e recortava e saía. Tanto que eu arrumei para ele distribuir mais mensagens. Mas tinha uma senhora que fazia esse trabalho lá em São Paulo e o dela ficou paraplégica, ela não podia mais andar. Então ela ficava na janela e soltava a mensagem descia bailando no vento, e ela ficava vendo até chegar no chão. Aí as pessoas passavam. O dia que alguém passasse, recolhesse aquela mensagem, desse uma lidinha e botasse no bolso, ela estava realizada, que ela sabia que aquela mensagem ia ajudar alguma pessoa. Aquele conteúdo daquele recado provavelmente estava chegando num momento especial e muitas histórias nós teríamos de presidiários, de pessoa que recebeu a mensagem, abriu uma valise e mostrou o revólver porque ia matar um rapaz que havia feito mal para a filha dele. Ele estava disposto a fazer justiça. Então veja, esse papelzinho que a gente às vezes não dá valor, né? Que o Centro Espírita distribui, muitas vezes a gente amassa e joga fora. Valorizem a mensagem espírita, guardem, passe para frente, esqueça no balcão do banco, na mesa do restaurante, não jogue fora, né? É sempre um recado muito importante. Por falar, você falou em São Paulo aí, que você morou muito tempo em São Paulo, não é isso? Temos uma amiga sua, né? Eu morei não, eu nasci. Você nasceu em São Paulo, mas morou também lá um tempo, né? 63 anos. Então, a sua amiga Maraísa Baio, né? Que ela mandou um abraço para você, que ela está de Limeira. De Limeira, professora de matemática. Que é uma grande admiradora e leitora assídua dos seus artigos na RI, né? Na RI. Diga a ela que eu estou mencionando o nome dela na revista de fevereiro, que eu sou entrevistado do mês de fevereiro, e uma das perguntas é retorno dos meus artigos. Eu digo que ela é sempre uma que tem a delicadeza de mandar um e-mail dizendo alguma coisa. Eu também gosto muito do que ela escreve, do jeito que ela escreve. Trocamos já os confetes. Trocamos os confetes, com certeza. Então, pode continuar aí, viu, minha gente? Perguntando, comentando, que a gente vai aqui repassando e a gente vai conversando. A evolução, ela não se dá só na Terra. No plano espiritual, o espírito também continua evoluindo. Graças a Deus. A gente não para, né? Mas como se dá essa evolução no plano espiritual? Da mesma forma que se dá aqui. A única diferença, e é André Luiz que diz, que o mais importante momento do espírito é o momento de encarnação. Porque na encarnação nós temos o mundo material que nos cobra. Nós temos a dor, nós temos o desgosto, os aborrecimentos, né? E se nós formos desregrados na nossa vida, nós vamos adoecer. Então nós somos obrigados, somos conduzidos por essa professora convincente que é a dor no mundo material. Diz André Luiz que em 2 séculos nós avançamos na Terra, que precisaríamos de 1 ano-luz, que é uma distância, um número muito grande, que não vamos nem falar agora, se nós ficássemos simplesmente como espírito. Então não desvalorizemos, não menosprezemos esse momento de encarnação, porque para a vida do espírito é muito importante. Mas lá na espiritualidade nós continuamos progredindo. O que nós vamos fazer lá? O que nós sabemos fazer, o que nós gostamos de fazer. Não o que nós sabemos fazer só de conhecimento dessa encarnação, mas aí entra a nossa história espiritual, entra a nossa eternidade espiritual. Nós vamos fazer lá o que nós gostamos, o que nós sabemos fazer. Certa vez, o Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto,
que andou tendo alguns programas, inclusive de televisão, diz que, conversando certa vez com os pintores, que ele recebia muitos quadros mediunicamente, os pintores disseram que conversaram com Emmanuel e disseram: você não quer ensinar evangelho para nós? Aí nós ensinamos pintura para você, porque os pintores continuavam pintando na espiritualidade. Os compositores continuam fazendo música na espiritualidade. O Emmanuel disse: olha, vamos combinar? Eu ensino evangelho para vocês, porque disso eu entendo, mas não quero me ensinar pintura, porque eu nunca vou conseguir aprender. Não é a minha, não tenho habilidade para isso. Então, o aprendizado, graças a Deus, continua lá e continua muitas vezes de forma mais intensa, porque lá nós não temos o compromisso da sobrevivência, nós não temos que botar roupa, tomar banho, fazer barba, não temos que pegar o nosso carro para nos deslocar. Lá a coisa é um pouquinho mais simples. Não sei como é, hein? Não lembro. Não toma banho? Não sei. Eu sei que lá não tem folhinha, eu sei que lá não tem relógio, porque tudo é agora. Folhinha e relógio é da terra, para nos organizar. Lá não, lá tudo é agora. Agora eu não sei. Eu sei que lá se estuda, se passeia, se dança, se brinca, se canta, se faz tudo que nós fazemos aqui, porque aqui nada mais é do que uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Mas o progresso se faz incessantemente. E vai depender, evidentemente, de querer. Se nós chegarmos naquele cidadão, por exemplo, da pergunta 331 do Livro dos Espíritos, todos os homens acreditam em reencarnação? Todos os espíritos acreditam na reencarnação? A resposta: muitos nem a compreendem. Tem pessoas, tem espíritos que estão como pessoas espirituais, acreditando que aquilo é a única vida que existe. Se falar para ele reencarnar, ele vai dar risada. Aqui é o contrário, né? Se falar para nossos companheiros cristãos, evangélicos, católicos sobre a reencarnação, eles sorriem, para eles não tem o mínimo sentido. Lá há espíritos que não sabem que você tem que vir para a matéria novamente também, né? Então, se você já tem consciência, vai progredir muito, vai complementar coisas que começou a aprender aqui na Terra, né? Vai voltar acrescentado com novas habilidades, aprende-se permanentemente. Não há desperdício de tempo, graças a Deus. Para quem leu o livro, ouviu o filme Nosso Lar, né? Tem a cena em que André Luiz é convocado ao trabalho e ele, como por ser médico na Terra, achava que ia ser médico lá. E aí diz: não, essa medicina da Terra aqui não funciona, né? Então você vai trabalhar em outras funções. E aí ele foi aprendendo aos poucos. É verdade. Vê que como ele já tinha um preparo, uma bagagem espiritual, e mesmo provavelmente nessa encarnação, apesar de todos os equívocos que ele cometeu, ela devia estar adormecida, ele já tinha uma bagagem que ele foi logo convidado, surpreendeu as pessoas pelo conhecimento, pela disposição que ele teve para começar já a fazer o trabalho com o Chico, de editar todos aqueles livros, né? Então ele não aprendeu ali naquele curto tempo que ficou entre o desencarne e um pouquinho na espiritualidade. Aflorou toda uma bagagem de conhecimento que ele já tem. O que aconteceu com Allan Kardec? Nós pensamos que Allan Kardec foi o professor Denisard, que estudou com Pestalozzi lá em Yverdon, na Suíça, voltou para Paris, montou um colégio, aí um dia ouviu falar das mesas girantes, aí achou bonito, se interessou, e codificou, fez uma doutrina. Não, Allan Kardec foi um sacerdote druida, uma das encarnações conhecidas dele, foi um sacerdote que viveu antes de Jesus Cristo, no tempo de Júlio César nas Galhas, né? Já era um sacerdote de altíssimo saber, tanto que quando o espírito Zéfiro o recebe na casa do Emílio Carlos, que foi pai da Júlia e da Carolina, aquelas que ajudaram Kardec a realizar o Livro dos Espíritos, ele saúda Kardec, o professor Denisard ainda, salve caro pontífice, né? Aí as pessoas riram porque o espírito era muito brincalhão, aí Kardec responde, Denisard responde: salve meu caro discípulo, 3 vezes salve. Aí ele explica: esse foi meu mestre numa reencarnação que nós vemos. Então, aquele homem estava altamente preparado para esse instante planetário, porque não era brincadeira o que ele tinha que fazer em favor da humanidade.
E se ele deixa uma doutrina falsa, uma doutrina que corrompe as pessoas? Ele tinha uma fortaleza de aço, tanto que ele foi tão perseguido, o seu colégio faliu, ele teve tantos problemas por ter esse denodo em favor da doutrina, mas felizmente para nós, ele foi à miséria, ele perdeu tudo, mas nos deixou a doutrina. Né? Nos deixou a doutrina. Então, não é de uma hora para outra. André Luiz também tinha sua bagagem, quando chegou na hora, agora já pode fazer o trabalho, né? Certo? Dá um tempo, né, para cada coisa. Agora, perguntar, as pessoas ficam às vezes muito preocupadas, às vezes até se abalam mais, o que é natural, quando a morte é repentina. Porque quando se vem com a idade, as doenças próprias da idade, vai meio que um preparo, tanto para quem vai desencarnar, para quem vai ficar. Já vai aquele preparo. Mas quando às vezes se é muito jovem, e às vezes num acidente, numa tragédia assim, se morre repentinamente, o que acontece com esse espírito? Bom, Kardec morreu repentinamente. Ele estava entregando um livro para um cliente, o aneurisma rompeu e ele caiu na frente do cliente. E nem por isso, foi ao meio-dia, nem por isso, às 6 horas da tarde, ele estava sentindo as dores, ele já estava conversando, já estava à vontade. Então, depende da sua preparação e do seu desapego. Se você é alguém que já tem realmente um desapego pelas coisas, ainda que haja surpresa, que muitas vezes, naquele livro, Jovens no Além, que são 4 depoimentos, que depois o Chico fez o Somos 6, que inclui aquela menina do Joelma e mais um outro espírito, ele mostra 4 depoimentos. O Vadizinho lá de São José do Rio Preto, um menino de 16 anos, que os pais nem sabiam, mas davam mesada, e ele já com a mesada ajudava os amiguinhos dele e tal, já tinha essa sensibilidade. O outro, que estava na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo, na quadra jogando basquete, no que ele bateu a bola, ele caiu fulminado e etc. Então, são momentos que acontecem dentro já de uma programação. E se o espírito está preparado, ele depois, na espiritualidade, dão aqueles depoimentos, como aquele outro que era de Limeira, terra da Maruísa, e foi passear na Praia Azul, que tem ali americana, uma praia fluvial, um lago, nem fluvial talvez, é lago, eu não conheço. Ele saiu, foi com os amigos e morreu afogado ali. Quer dizer, ele insistiu, não vou, tenho que estudar e tal, no fim ele foi e morreu. Então, mas por que ele foi lá? Porque era o momento dele, né? Então, se ele já estiver preparado, puder ser amparado, já tem mérito para receber uma equipe que o oriente, ele vai entender que aquilo foi um complemento de encarnação, né? Não precisava viver uma longa encarnação, ele veio completar uma encarnação anterior, ele veio fazer um trabalho, ele veio plantar uma semente, ele veio unir 2 espíritos que foram os pais dele, ele veio por alguma tarefa que um dia talvez vá saber ou não, mas que tem uma razão para que ele desencarne prematuro, que a gente chama, que nunca é prematuro, é sempre na hora certa, a não ser que haja suicídio, né? Então, a diferença não é muito grande. Como você frisou muito bem, a gestação para morrer, que se dá pela enfermidade, é muito importante para o espírito que não tem preparo. Como acontece a coisa? Você vai no médico, o médico detecta que você está com uma doença incurável. Você fala, não, esse médico se enganou, vou procurar outro médico, vai ver que o exame está errado. Aí você vai no outro, no outro e no outro, e é aquilo mesmo. Aí você vem a segunda etapa. Por que Deus fez isso comigo? Eu que tinha tanto plano de vida, etc, etc. Mas a doença está ali se instalando e vai te corroendo. Aí chega na terceira e principal etapa. Me ajuda, meu Deus. Me dê entendimento. E nesse meio tempo, a família que dizia, cura meu filho, cura meu pai, cura meu marido, aí depois já muda e diz assim, tem pena dele, leva que a gente não aguenta mais vê-lo sofrer, etc. Então, como você frisou, essa, eu chamo de gestação para morrer, nessa preparação, é muito importante para o espírito. Não é todo mundo que está
preparado para pum pum. Né? Mas se você já tiver preparo, chega na espiritualidade, tira a poeira do sapato, sai caminhando e está tudo bem, voltou para casa, que na verdade é o que aconteceu, né? Voltou para casa. Falando em voltar para casa, me lembrei de um livro, não lembro agora o nome que eu li, que ele relata que na realidade a morte é uma viagem. Né? A gente apenas vai para o plano espiritual. Mas aí ele nos chama a atenção para um detalhe. Toda viagem se leva uma mala. Como é que está a sua mala? Porque a gente não sabe, né? Às vezes a nossa saúde está perfeita, mas está programada para que a gente estudou a língua daquele país que você vai, conhece os costumes lá. Porque é aquela coisa, de acordo com o lugar, ou se leva roupas mais leves, ou roupas mais quentes. Já fez câmbio da moeda. moeda. Então, assim, no plano espiritual, se você for hoje, a sua mala está pronta? É a pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente não sabe até onde vai nossa jornada aqui na Terra. É verdade. Então a gente tem que cuidar em Quando arrumar nossa mala. perguntaram para Francisco de Assis, ele estava carpindo o seu terreno, né? Francisco, se você soubesse que vai morrer hoje, o que você faria? Eu tentaria terminar de carpir meu terreno. Porque ele não tinha que se preparar mais nada. Né? Aqui falando, o pessoal falando sobre os desencarnes repentinos, né? A Vanessa Albuquerque disse assim: deve sofrer muito, mas não tenho muita ideia. Acho que agora, depois dos meus papos, ela já deve ter. Ou às vezes tem, né? Ninguém sabe se em outras vidas ela não teve, ela só não lembra. Eu também não quero convencer ninguém de que o que eu estou falando é a verdade. Eu uso o bom senso, eu uso a misericórdia divina para poder entender as coisas que às vezes eu não compreendo, né? Eu não entendo castigo, nada disso, né? Eu entendo a lei, cumpre-se a lei ou infringe-se a lei, isso eu entendo. Agora, Deus não castiga, nem perdoa, Deus é a lei. Nosso amigo Diego diz o seguinte: depende muito do estado evolutivo da pessoa, mas é sempre um choque, um desencarne repentino. Sempre passamos por um estado de atordoamento, mas esse estado pode durar mais ou menos de acordo com o nosso estado, né, a condição que nós vamos. E a sua amiga Maroísa Baio diz o seguinte: o período de perturbação é mais intenso e doloroso para os mais apegados à vida material. Então, seguindo essa linha de pensamento dessas mortes repentinas, muitos desastres aconteceram nos últimos anos, aviões caindo, centenas de pessoas morrendo. Então, o que a gente pode entender desses desencarnes coletivos? Muitas pessoas desencarnando num evento só, né? Porque às vezes a gente se prende muito à falha mecânica num avião, num carro, num trem, né? Mas a gente às vezes não para pensar na necessidade de todas aquelas pessoas estarem reunidas no mesmo lugar. Por que aquelas pessoas? Será que elas estavam ali à toa? Bom, eu acho isso bem complicado. Primeiro, o mundo está em reforma. Não dá para morrer no varejo, tem que morrer no atacado. Porque agora 2/3 da humanidade, como diz o Apocalipse, seria dizimada, etc. E o último terço vai ficar por amor aos escolhidos, que se fosse separar só não sobrava nada. Né? Eu vejo o desencarne coletivo, porque eu não encontro na codificação nada que me diga que os desencarnes coletivos estão relacionados a karmas conjuntos entre aqueles que desencarnaram. Eu aceito que eles estão no momento de desencarnar e que o importante é desencarnar, não se eles tinham relação ou não. O único que fala em desencarne coletivo produto de relacionamento anterior é Emmanuel no livro Consolador. Aqueles que morreram no circo de Niterói, foram os incendiários não sei de onde. Então, aí fica para mim um pouquinho a pena de Italião, olho por olho, dente por dente. Eu não quero crer que Deus precise disso. Eu quero entender mais que os desencarnes se dão, porque já pensou, tem que reunir, tem que botar na cabeça de milhares de pessoas para ir para uma colônia de férias, onde vai ter um tsunami da falha da placa tectônica, que vai varrer tudo aquilo e tal. Tem que convencer todo mundo de ir lá. Olha, eu acho que não tem sentido. É como Raul Teixeira um dia disse: se nós pegarmos
os resgates, nós vamos ver aqueles senhores de Sidom e Tiro, da Fenícia, que furavam os olhos dos escravos para colher mais caramujos, que era aquele purpurino para enfeitar os reis, etc. Furou o olho de tanta gente que tem que nascer o resto da eternidade cego para poder resgatar. Então vamos fazer o seguinte, ele vai estudar oftalmologia e vai consertar o olho de todo mundo que ele estragou, que ele furou. É muito mais aproveitável, ele não vai ser um peso para a sociedade, para pessoas que têm que cuidar dele. Então eu acredito muito na misericórdia. Como eu acredito também que esses desencarnes são muitas vezes resultado daquela passagem evangélica que fala do escândalo. É preciso que haja o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Ora, eu tenho um barco como aquele dono do Batomushi, que cabe 300 pessoas. Eu boto 500, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu sou ganancioso. O que vai acontecer? O barco vai afundar. Ele não tem calado para resistir àquele número de pessoas. Aí nós vamos dizer que ali houve uma fatalidade, houve um desencarne coletivo, porque aquelas... Não, eu não consigo entender. Na codificação, questão 730, 740, por aí, diz da importância dos desencarnes coletivos, que é, se for uma coisa da natureza, como um tsunami, modificar aquele ambiente para que ele se renove e venha melhorado. Nós temos o exemplo da guerra. Antes da Segunda Guerra, a Alemanha era um país médio. O Japão era um país que comia de pauzinho. Ele não usa hashi porque é chique. Nós usamos porque é chique. Mas eles não usavam porque é chique. Eles usavam porque eles não tinham usina para produzir aço, para fazer garfo, faca e colher. Eles faziam casa de bambu, cortinas de bambu. O que aconteceu com a guerra? O Japão veio renovado. Em poucos anos, ele e a Alemanha se tornaram potências mundiais. Na Alemanha, no tempo da guerra, se alguém fosse comprar uma caixa de fósforo, enrolava numa nota de 1 marco, porque o marco valia menos do que um pedaço de papel. E hoje a Alemanha é essa potência que nós conhecemos. Então eu entendo que nesses transtornos coletivos, zera-se uma etapa para renascer das cinzas e fazer uma nova etapa, né? As pessoas que são chamadas a ajudar, a prestar solidariedade, modificam-se, passam a ser outras pessoas. Eu cito um pouquinho aquele episódio de Kobe que eu vi bem na televisão, aquele terremoto que retorceu viadutos e tal, e dizimou um monte de gente, senhoras com criança no colo, e as outras procurando nos escombros, armários, geladeiras, para tirar alimento lá de dentro, para dar para aquelas pessoas naquela emergência. Puxa, o Japão é um país super povoado, não dá para ser solidário, eles não têm como ser solidários. Eles não podem nem ter carro porque não tem garagem. Há lugares que não tem nem calçada, só a via carroçável. Então, do domingo sai todo mundo para fazer excursão, porque não cabe todo mundo em casa. Então, naquela altura, eles se obrigaram a ser solidários. Então eu tenho certeza que aquela geração que participou daquilo deu um avanço espiritual de entendimento que não teria se não houvesse a oportunidade de ser fraterno, de ser solidário, de ver que podia ter utilidade naquele instante. Então, nisso eu acredito muito mais na utilidade dos reencarnes coletivos, dos desencarnes coletivos. Morreram na hora que tinha que morrer, nenhum problema. Foi útil porque precisava. Não vai desaparecer porque vai nascer novamente, vai... Agora, a única coisa que eu não consigo entender é os antecedentes entre aquelas pessoas. Pode ser que seja, pode ser que eu que seja o atrasado e não estou conseguindo. Agora, eu não quero transformar o Espiritismo numa doutrina fatalista, numa doutrina... Eu quero que o Espiritismo continue sendo para mim a doutrina do bom senso. Isso é necessário? Não, não é necessário. Então eu não vejo por quê. Botar todo mundo naquele avião, o avião foi revisado, está novinho, botar todo mundo, aí vai o espírito lá, tira um parafusinho para aquele avião cair. Não, eu não posso. Eu não acredito que o espiritismo seja isso. No máximo eles
Já que todo mundo, o dia é hoje, então vamos juntar. Vamos juntar, vai desencarnar, não se conhecia, agora vão ser amigos, vão comemorar o dia do desencarne todos juntos, né? No máximo isso, né? No máximo isso. Pode ser que um dia me esclareçam e eu esteja errado. Por enquanto eu não consigo entender. A nossa amiga Nilce comentou o seguinte: todos haviam se programado antes de encarnar para voltarem juntos e da mesma forma, porque tinham algo em comum e precisavam vir para as arestas que por aqui deixaram igualmente. Às vezes, como a gente estava falando agora, também pode ser a experiência, né? Podem ter experiências a viver de forma... Eu não alcanço isso, embora isso possa ser uma realidade. Eu entendo mais aquele que perdeu o avião porque ele não era para estar naquele grupo. Ficou muito bravo que perdeu o avião, no dia seguinte estava rezando para Deus, agradecendo que perdeu o avião. Né? Já vi, eu morei perto do aeroporto de Congonhas, o aeroporto mais movimentado do Brasil, vi uma porção de acidentes. Um deles foi um Constellation, que vinha de Londres, com Assis Chateaubriand, o paraibano de Umbuzeiro, dono dos Diários Associados, que tinha os seus jornais em São Paulo, na Rua 7 de Abril, e ele vinha para São Paulo. Ele resolveu descer no Rio, e quando chegou na cabeceira de Congonhas, o piloto se equivocou, confundiu a pista com a montanha, espatifou e não sobrou nada. Eu fui ver corpos espetados em árvores, etc. E Chateau ficou no Rio. Por que ele ficou no Rio? Se ele tinha comprado passagem, tinha comprado, ou tinha ganho, ele era muito importante, passagem para São Paulo, porque os negócios dele de São Paulo. Né? Eu vi um avião da FAB que saiu de Congonhas e deu um problema de turbina que o piloto tentou reverter, não conseguiu. Ele deu a meia volta, embicou e bateu numa torre de alta tensão e explodiu. Embaixo, onde hoje é a Avenida Bandeirantes, de trânsito intensíssimo, era uma chácara, onde o homem plantava agrião. Agrião é uma verdura que dá dentro d'água. Né? E quando ele foi ver lá o sítio dele, tinha uma criança flutuando em cima do agrião, que ela voou pela janela e ele recolheu a criança, socorreu, levou e caminhou assim. Por que essa criança não se espatifou junto com o avião? Então ali há alguém que não tinha que passar por aquilo. Né? Agora, que haja entre eles toda uma coisa em conjunto, pode ser. Pode ser, né? São bichos que a gente não sabe. Mas eu vou dizer uma coisa: se existir uma relação entre eles, é muito trabalhoso, viu? Um maxi computador aí para junto. É um nó que nem Maria consegue desfazer, viu? Nosso amigo aqui, Diego, ele comenta o seguinte: pode ser que não haja a mesma relação entre todas as pessoas que desencarnam juntas, mas certamente necessitam desencarnar naquele momento. Exato. Por exemplo, aquela mulher que, se não me engano, era gaúcha e realizava trabalhos missionários no Haiti, e ela chegou a desencarnar lá. Dona Zilda Arnes. Pode ser que ela não tenha os mesmos débitos, mas o desencarne dela nos terremotos que lá aconteceram foi certamente uma missão para nos chamar a atenção. Não, até aí estou de acordo, ninguém morre na véspera. A morte é naquele dia. Agora eu só digo que não vejo na codificação nenhuma explicação que diga que havia um interrelacionamento passado. Digamos que aquelas centenas de pessoas tinham que estar ali. De resgates de algo que provocaram anteriormente. Isso eu não vejo na codificação. A gente está chegando nos momentos finais do nosso programa e a nossa última pergunta é a seguinte, que é a doutora Regina Helena Tuma Carlini, que é uma das diretoras da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela afirmou o seguinte: quem desencarna doente continua o tratamento no mundo espiritual até estar curado. Aí a pergunta é: se a doença é manifestada no corpo físico, por que a doença continua no plano espiritual? Porque a doença é sempre espiritual. Ela lesa o perispírito,
Por que é que você, quando bebe, quando fuma, você lesa pulmão, fígado e etc. E quando você volta numa encarnação, você tem cirrose, você tem enfisema, você tem algumas coisas. Porque a matriz do corpo físico, que foi aquele perispírito, tem os seus órgãos lesados. Por isso que muitas vezes nós vemos, você tem dores. Vai no médico e ele radiografa, hoje tem ressonâncias e todos esses equipamentos modernos, e diz, você não tem nada. É porque ele não está sentindo as suas dores. Para afirmar que você não tem nada. Você tem. Você não tem doenças, mas você tem sintomas de doença, que vão se instalar em você se você não reverter. Então, quando uma pessoa desencarna doente, ela tem que curar o perispírito também. Tem que continuar a cura lá. Muitas vezes, essa cura perispiritual já se processou em parte aqui, mediante a aplicação de passes. Por isso que uma pessoa, quando está doente, deve tomar passes curativos, passes magnéticos. Mesmo que ela diz, os passes não resolveram nada, acabou morrendo daquilo, mas ela não tem ideia quanto encurtou o tratamento dela na espiritualidade pelo fato de ter recebido aqueles passes. Então a doença fica sempre registrada no espírito. Tanto que defunto não sente dor, né? Você faz necropsia e tal, e ele não sente dor. Você pode dar injeção, cortar e etc. Porque o que sente dor é a mente é o espírito. Então André Luiz não chegou na espiritualidade, não ficou lá também, tomando a aguinha do outro lá. Aquela água milagrosa. Que muita gente deveria tomar aquela água. Para quem não assistiu ou leu o livro, é uma passagem até cômica do filme, em que André Luiz, muito ansioso, querendo se movimentar, entender muita coisa, e um dos assistentes espirituais lá disse, olha, coloque isso na boca e fique com a água na boca, que é um santo remédio. E aquilo ali era só para ele calar, e no que ele calasse, ele ouvisse, ele visse e começasse a perceber as coisas que estavam acontecendo à sua volta de uma forma mais calma, colaborasse com o processo, né? Então a doença continua na espiritualidade e tem que complementar essa cura antes de poder se libertar como espírito, né? Nosso amigo Ari comentou aqui, né, completando aquela outra participação dele, ela deve ter uma relação com o que já desencarnaram, mas os desencarnes podem variar de acordo com a causa. As pessoas podem desencarnar por expiação, como podem desencarnar por uma missão de amor. Pode ser suicídio involuntário, né? Nós todos somos em potencial, como André Luiz foi chamado de suicida, porque ele trabalhava demais, né? Então nós todos somos responsáveis por um pouquinho de tempo que a gente abrevia a nossa encarnação no suicídio indireto. Bom, como eu falei anteriormente, a gente está chegando nos momentos finais e antes da gente fechar esse programa de hoje, Paulo trouxe um texto. Um pouco a propósito do nosso tema, que é de finados, nós trouxemos um poeminha que nós fizemos e que está na RI de novembro agora. A propósito daquele morrer e desencarnar. Então eu digo assim, há muita gente que morre sem poder desencarnar e por isso permanece sempre no mesmo lugar, preso ainda a este mundo atarantado a vagar. A morte vem quando acaba todo o fluido vital, é parte da lei de Deus, já que ninguém é imortal, pois morrer é para todos um evento natural. Desencarnar, todavia, é muito mais complicado. Precisa de desprendimento para ver-se libertado e desatar cada laço que aqui nos deixa atrelado. Isso só se aprende em vida ao treinar o desapego das coisas que são do mundo, já que após não tem arrego, porque depois que morremos é difícil ter sossego. É triste você pensar que ainda trabalha e come, no emprego que frequentava e ao meio-dia tem fome, querendo que todo mundo o chame pelo seu nome. Onde estiver teu tesouro, estará teu coração, ensinou-nos Jesus Cristo ao falar à multidão, quando trouxe a este mundo a grande revelação. Portanto, você que é espírita e a verdade já conhece, faça muita caridade e se defenda com a prece, para depois que morrer, poder ter o que merece. Não fique vagando a esmo igual a uma assombração, perdido e causando susto aos outros na escuridão e atrasando a sua viagem na rota da evolução.
A vida aqui é provisória, é uma visita fugaz. Portanto, depois da morte, siga sem olhar para trás, porque o que ficou na terra para nada serve mais. Só assim terá sua alma, com a morte, desencarnada, e bastante resoluto seguirá sua caminhada em busca do novo mundo, onde há uma nova alvorada. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, Carlos. Então, minha gente, a gente está ficando por aqui, mais um Ponto a Ponto. Semana que vem tem mais, né? Vai ter, aí vamos receber as Amor Cine, né? Que tem muitas histórias. Eu acho que vocês vão gostar muito. E queria agradecer a participação de todos vocês, convidar todos vocês, porque a gente no final recebe aqui a quantidade de acessos que nós tivemos 110 acessos hoje, de 4 países, Brasil, Estados Unidos, Portugal e Itália, né? Foram 45 cidades, são muitas cidades aqui, mas eu vou falar só as principais: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Goiânia, Patrocínio, Salvador, Natal, Fortaleza, Limeira, Juiz de Fora. E Limeira da Maruíza. Limeira da Maruíza. E então, assim, a gente vê os acessos, mas a gente vê pouco vocês. Então a gente queria que vocês fizessem o cadastro aí na Rede Amigo Espírita para participar com a gente do chat, porque, como eu sempre falo, os comentários, as perguntas de vocês enriquecem muito o nosso bate-papo. E a nossa proposta é sempre ajudar vocês a esclarecer a dúvida, o questionamento, encontrar aquelas respostas que vocês precisam. Então, só mais uma vez, né, deixar o nosso grande abraço para todos vocês. Pedir encarecidamente que nesse dia de finados nós nos conectemos, né, com Cristo em oração e em prece por todos aqueles que desencarnaram, os que nos são caros e aqueles que desencarnaram, mas que às vezes não tem quem faça uma prece por ele, né? E a gente sabe o quanto a energia da prece ela é renovadora. Como essa energia que você emana fazer uma prece é usada pela espiritualidade para ajudar tantos outros. Então a gente precisa cada vez mais acreditar na prece, praticá-la, porque o nosso mundo que está em constante transformação precisa dessa energia renovadora e transformadora para que a gente consiga evoluir mais rapidamente, com mais serenidade no coração, paz, que é o que todos nós desejamos. Então, uma ótima semana a todos vocês e até domingo que vem.